Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade, com fidelidade. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Pense no amor
e na graça, como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Bom, nós não vamos tecer comentários sobre o amor, mas apenas para distinguirmos que classe de amor é este que é irmão gêmeo da graça. Devemos lembrar os nossos ouvintes que não se trata do amor fílio, mas sim do amor ágape, que é o amor imparcial, o amor de Deus. Muito bem. Então continuemos pensando nesta irmã gêmea do amor, que é a graça. Nós já aprendemos que somente um ser soberano pode ter graça. É quando você manda em alguém e pode até acabar com aquele alguém e destruir aquela pessoa por ela não ter lhe atendido conforme ele deveria lhe atender, mas que se arrepende. Então você tem graça para com ela, você tem poder para prendê-la, para encerrá-la na prisão, para decretar pena de morte para ela, e não faz. Não é quando a pessoa não tem poder para fazer nada com aquela outra pessoa que ela pode ter graça para com ela. Mas é quando ela pode reter o perdão e oferece aquele perdão, então isto é graça. É quando a outra não merece, então é que você manifesta graça para com ela. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. E como você já está sabendo, nós estamos sabendo, este amor é o amor ágape. É o amor que não é entendido pelo mundo, por aqueles que amam o mundo, por isso o amor do Pai não está neles. Então, antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Você ama aquela pessoa, esteja ela certa ou errada. Você a ama. Você que é mãe, você que é um pai de família, está entendendo isso? Você ama seu filho, embora certo ou errado. Você ama sua filha, embora certa ou errada. Você ama seu esposo, embora ele seja certo ou errado. Você ama sua esposa pela mesma forma. Você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou então você não pode aplicar graça. Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isto é tudo: amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Você não pode dizer que tem amor sem que tenha graça para com os errados ou para com os certos. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Então é nesse sentido que Deus nos deu gratuitamente, se referindo a todo o mundo. Agora, a pessoa vai escolher aceitar ou não esta graça, aceitar ou não este perdão. A pessoa por si mesma ultrapassa a linha divisória entre a graça e o juízo. Deus nunca lança a pessoa. É a própria pessoa que por si mesmo, através da incredulidade e do abuso da graça, abusando do amor de Deus, da paciência de Deus,
salta a linha divisória para o juízo. Isto porque, ouvintes, Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo abusa da graça de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, somente aqueles que têm o Espírito que provém de Deus sabem dar valor na graça. Dizem agradecidos a ela e conhecem aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Os homens sempre pisaram na mensagem do dia, sempre rejeitaram a mensagem do dia, rejeitando assim a graça de Deus, porque ela é oferecida de uma maneira simples, humilde. Ela é oferecida gratuitamente. Não há, de maneira alguma, um outro modo para que o homem possa reconhecer de fato o que é graça, a não ser pelo Espírito Santo. Não há nenhum meio, porque dizem aquilo que é oferecido de graça não tem valor. Isso é certo até certo ponto. Você vê por que a mulher tem perdido tanto o seu valor? Porque ela tem se tornado tão barata, tão exposta. Ela está gratuitamente oferecida aos homens, de um modo geral. Mas aquele homem que tem o Espírito de Deus, não vai nisso, não abusa disso, não incorre no grande erro de abusar dessa franquia, aproveitar dela. Assim também é no lado espiritual. Não é porque a graça tem sido oferecida gratuitamente por Deus a todos, a criminosos, a ladrões, a adúlteros, a viciados, a todo mundo nesta hora, dentro das penitenciárias, dentro dos prostíbulos, em todos os lugares da terra. A graça, como o sol, brilha, se oferece. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ele passava entre eles, ele se oferecia, e no grande dia da festa ele se pôs de pé, e exclamou, quem tem sede vem a mim e beba. Se ofereceu de graça. Mas nós vamos ver aqui. Lá, como aquele ladrão quando estava morrendo, ele pôde reconhecer aquilo que estava sendo rejeitado pelo mundo, aquilo que estava sendo rejeitado pelos religiosos. Você também tem reconhecido no seu coração o valor da mensagem, que é a expressão da graça de Deus. Não é de se admirar que isto haja inspirado os poetas quando eles viram isto lá no Calvário, pelas Escrituras Sagradas, durante as eras, como isso tem operado de uma forma eficaz, voluntária da parte de Deus, porém eficaz, penetrante, nos corações de homens e mulheres que entregaram suas próprias vidas por terem reconhecido o que foi dado gratuitamente por Deus pelo Espírito Santo. Diz o poeta, aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema e será até eu morrer.
Então, em uma esplêndida, doce canção, cantarei que teu poder salva, que teu poder redime, que teu poder cura, que teu poder transforma. Quando esse pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia, escreveu o poeta. Ó amor de Deus, quão rico e puro tu és, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade os hinos de anjos e santos. Se enchêssemos de tinta o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminho, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu? Isto é que é graça, a graça de Deus. A graça de Deus é como esse crepúsculo tão lindo da tarde, oferecido de graça. Se aquilo fosse um espetáculo privado, fabricado artificialmente por homens, os homens pagariam caríssimos ingressos para ver um crepúsculo, um céu rubro de uma tarde límpida. Sim, os homens pagariam caríssimos para ver aquilo, mas Deus oferece de graça no céu aquele crepúsculo tão lindo sobre os mares, sobre as serras, sobre as montanhas. E quem tem tempo para parar e ver? É oferecido de graça. Quem pode parar e gritar com sua alma? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nesta hora todo mundo é poeta. A simples lavadeira é uma poetisa. O simples carroceiro se torna um homem de profunda expressão de alma, ao ver e contemplar as maravilhas de Deus. E muito mais quando isso é refletido em seu caráter, em sua alma, em seu coração, pelo Espírito Santo, trazendo à sua vida o poder remidor, o cenário da cruz e o poder da ressurreição. Quantos podem olhar para isso pelo Espírito de Deus, como aquele ladrão moribundo olhou, vendo ali naqueles ossos que podiam ser contados, vendo ali naquele corpo acabado e destruído, derrotado à vista dos homens, um rei. Oh, que cenário! Que olhar diferente! Que coisa diferente das demais! Que acontecimento estranho e sobrenatural! Ver um homem acabado e derrotado, um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? O Espírito de Deus pode vir a um moribundo ladrão, salteador? Sim, se ele pode vir àquele, pode vir a mim, pode vir a você. Expressando o quê? A graça. Não um evangelho morno, de casca podre, que não pode dar vida, que não pode levantar, que não pode sacudir as penas, as penujas desse ninho mundano, desses credos e dogmas criados pelos homens. Mas aqui está a hora em que a graça sacode esses ninhos criados pelos homens, e como a águia mãe ela grita: saiam, filhos, venham para as alturas, ganhem as alturas desse instante, sacudam suas penas, suas penujas adquiridas desses ninhos. Isso foi muito bom, isso vos aqueceu, mas é hora de altura. Deus trouxe a graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. A graça não é em troca de ofertas. A graça não vem através de água do Jordão ou de água do poço de Jacó. Não, a graça é mais do que a água do poço de Jacó.
A água do poço de Jacó era buscada pela samaritana todos os dias. Ela continuava vivendo com seu quinto ou sexto marido. Mas o dia que a graça chegou ali, como água da vida, então tudo foi diferente. Não me importa se eu entro no túmulo de Jesus. E se eu posso orar ali dentro e vê-lo aberto, não importa se eu posso tomar banho no Rio Jordão, como a Amã tomou. Isso não importa se eu posso ter uma garrafa d'água daqui ou dali, benzido ou abençoada pela oração, mesmo em nome de Jesus Cristo. Isso não é nada, isso não vale nada. Para quem conhece o que é a graça, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a graça é aquilo que vem a nós da parte de Deus, pela sua palavra, pelo que está escrito. Oh, esta hora, o seu coração salta por compreender o que é graça, e o Espírito de Deus testifica dentro dele. Salta, filha, salta as muralhas dos credos. Venham para o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se do poder da graça, que não é comprada, que não é sob penitência. Não foi assim que aconteceu com Martinho Lutero, quando sangrava seus joelhos naquelas escadarias do paganismo, chamado cristão? O Espírito de Deus veio ao seu coração e disse: isso é de graça. Isso não vem das obras, isso não vem de penitência, isso não vem de indulgência, isso não vem do que eu possa ser de bom ou de mal, não vem do meu ouro, não vem da minha prata, não tenho ouro nem prata. E assim Martinho Lutero sacudiu sua batina e gritou: é de graça, não é dessa maneira. A graça não pode ser vendida, a cura não pode ser vendida, a salvação não pode ser vendida. Nada disso pode ter um homem como um elo absoluto. Não. Acabaram-se. Isso acabou. Isso já se foi. Nada, não há nenhum homem como um elo absoluto. Você individualmente é o elo da corrente de Deus. A corrente de Deus não é uma corrente formada por uma força psíquica para sugestionar uma cura. Não, é você que é um elo dessa corrente de Deus. É você, não é nenhum homem posto ali. Como cada elo da corrente deve ser da mesma consistência e ter a mesma força, porque caso contrário aquilo vai romper, vai arrebentar, justamente no lado do elo mais fraco. Mas a igreja de Jesus é composta de elos iguais, é pela unidade do Espírito, forjado na mesma fornalha da aflição, e que vive sob o mesmo poder soberano de Deus, que expressa a graça que não é pechinchada, a graça que não é sob nenhum sacrifício humano, mas sim pelo amor de Deus. Receba agora a sua cura de graça, pela palavra do Senhor. Receba agora a sua salvação, sua emancipação espiritual. Receba agora seu alívio, sua libertação de espírito, pelo poder da graça soberana, do Deus soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou-se naquele corpo. Graça sobre você, em sua vida, para que assim você possa irradiar a atmosfera da graça na sua casa. Onde quer que você andar, você é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, andando em dois pés. Deus te dê esse batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me compraste. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Paciente à porta um cego sentou, lá fora os passos logo escutou. Esse homem não podia imaginar que Jesus de Nazaré iria lhe passar. Algo bom acontecerá a você, sim,
de Nazaré lhe perdoará. Amigo que está ouvindo a mim, Jesus lhe dará liberdade, enfim. Esse Jesus hoje está ao seu lado, eu sei. Tem fé em Deus e creia em que eu lhe direi. Algo bom acontecerá a você, sim, a você hoje verá. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Algo bom acontecerá a você. Jesus de Nazaré lhe perdoará. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Temos aqui, ouvintes amados, mais uma frase que pode nos trazer uma grande mensagem para a nossa vida prática espiritual. Como não podia deixar de ser, é mais uma frase do profeta de Deus para esta era que nós estamos destacando na mensagem Almas Encarceradas hoje. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. A mensagem que temos recebido de Deus é uma direção de Deus. Você gostaria de saber qual a direção dos céus, das bodas do Cordeiro, do milênio e do reino eterno de Deus? É sua palavra. A sua palavra é a direção. E como nós devemos ser gratos a Deus, que não faz coisa alguma sem antes avisar através de seus profetas, seus servos. Ele não trouxe, nunca trouxe nenhum juízo sobre a terra, sobre o homem, sem antes de tudo avisá-lo primeiro. E para isto, ele envia profetas, ele envia os seus mensageiros. E o bom é que toda a humanidade, todos os povos, parassem em seus afãs, pelo menos um pouco por dia, para darem ouvido o que o Espírito está dizendo, para darem ouvido à mensagem da hora. Isto nos traria muito mais segurança em relação aos dias que temos sobre a terra, em relação à eternidade, aos passos eternos. Ouvintes, para conhecermos melhor a direção de Deus em relação às coisas eternas,
e mesmo a nossa dimensão terrena, é bom que todos nós conheçamos a mensagem do profeta de Deus para esta era. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Não há coisa melhor do que ter a direção de Deus. Ter direção é muito bom, especialmente a direção de Deus. As pessoas não querem ser dirigidas. De um modo geral, as pessoas querem dirigir, se garbam, se jactanciam em poder dirigir. Quando o mais importante de tudo é ser dirigido. Se nós tivéssemos tempo e pudéssemos andar juntos dentro das Escrituras, pensando neste sentido, sobre estas pegadas em relação ao povo ser dirigido por Deus, a igreja ser dirigida por Deus. Oh, como isso poderia nos dar um avanço na fé, e como muitos de nós tomaríamos uma posição correta no corpo de Cristo, e assim seríamos muito mais do que aquilo que queremos ser, que pensamos ser, e faríamos muito mais do que aquilo que tentamos fazer. Isto é certo? Sim, se cada membro estivesse no seu devido lugar, no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós faríamos muito mais do que queremos fazer. E nós seríamos de muito mais valia do que tentamos ser. A mão não seria de nenhum aproveito no lugar do ouvido, como o ouvido também não poderia fazer nada no lugar da mão. Mas como a mão é própria, como a nossa mão tem tanta valia no corpo, estando aqui no lugar certo. E como este ouvido, bem aguçado para ouvir, especialmente as coisas de Deus, para ouvir os ruídos do dia, tem o seu lugar insubstituível. Oh, sim! O que poderia fazer este ouvido no lugar do pé? Nada. Mas aqui estamos encontrando que todas as vezes que Israel estava dirigido por Deus, ele era vitorioso como nação. E quando é que Israel estava dirigido por Deus? Era justamente quando ele estava obedecendo ao profeta de Deus. Agora nós vamos trazendo isto assim e vendo pessoas que foram dirigidas por Deus, embora sob contradições e dificuldades. Mas vemos que Deus pôde cumprir o seu propósito através delas. E elas ficaram com seus nomes nas Escrituras como pessoas tipo de Cristo, tipo do Cordeiro, o animal mais obediente. Nós podemos tomar José, e antes de falarmos sobre a direção de Deus em sua vida, nós queremos destacar isto com os nossos ouvintes. Eu sei que há muitos que ouvem o programa, ouvem a mensagem, buscando o real sentido da coisa, buscando, de fato, o real proveito da palavra. E sei que vocês guardam as coisas como Maria guardava em seu coração. Então você quer ver que coisa profunda? Deus nos dirigir para as coisas que precisamos e que gostamos e que combinam com os nossos sentidos, mesmo sentidos religiosos, é uma coisa. Agora nós vamos falar de uma direção diferente, que é outra coisa bem diferente. Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos
e aos nossos direitos. Isso aí não é para qualquer um. Os homens querem sim a direção de Deus, até nos para-choques de caminhões. Eles querem sim pôr quadros ao lado de fotografia de mulheres desnudas que representam alguma coisa de Deus. Eles querem a direção de Deus em suas vidas, para os seus negócios. A direção assim, Deus abençoando que aquele negócio dê certo para ganhar mais. Deus abençoando, mandando chuva e sol para a sua lavoura. Deus abençoando e guardando a sua viagem e suas aventuras. E dirigindo naquilo que gosta. Dirigir aqui quer dizer abençoar, guardar, indicar aquilo que gostamos, aquilo que nos agrada, aquilo que achamos certo, e até mesmo nos dirigindo numa obra para Deus. Deus abençoa. Ele abençoou até o próprio Balaão. E ele abençoou e dirigiu a muitos outros, até Davi enquadrou-se nisto em uma certa ocasião. Mas a questão de Deus nos dirigir para coisas contrárias ao nosso gosto, à nossa razão, aos nossos sentidos, aos nossos direitos, isto é muito diferente. Então podemos voltar a tomar José. José, desde novo, foi um menino que teve sonhos. E estes sonhos tinham propósitos, eles eram de Deus. E ele foi levado, como vocês conhecem a história, de uma maneira contraditória, sofrendo, para o Egito. Ele foi vendido. Ele foi lançado primeiro numa cisterna. E ele sofreu muito desprezo de seus irmãos. Isso é um tipo perfeito de Cristo. Mas com aquilo Deus estava dirigindo a sua vida, independente de sua consciência, de sua inteligência, de sua mente, de seu intelecto. Ele estava dirigindo a José de uma forma que ele ficaria nas Escrituras, no Velho Testamento, com um tipo perfeito de Cristo. E lá no Egito, ele foi tentado, como Jesus foi tentado no deserto. Ele foi tentado pela mulher do governador. E aquilo levou ao calabouço, a coisas contrárias ao gosto de um homem, a coisas contrárias à razão, a coisas contrárias aos sentidos, a coisas contrárias aos direitos e muito mais, a coisas contrárias até mesmo que ele merecia. Por quê? Pelo que vemos, José não merecia aquilo. Se tinha uma pessoa que tinha razão de dizer para Deus: como o Senhor faz isto comigo? Eu tenho sido fiel desde a minha mocidade, e eu obedeci os princípios de meu pai. Eu tenho honrado a promessa que o Senhor tem dado ao meu pai, e eu não adulterei com aquela mulher, e agora o Senhor deixar que eu venha a ser lançado aqui neste calabouço, neste sofrimento terrível? Ah, sim, agora os meus ouvintes já pegaram a coisa. E agora vocês podem ir pela Bíblia fora, até chegar no Novo Testamento, encontrar um Pedro apanhando, um João exilado, Pedro, Paulo, os apóstolos, e depois pelas eras da igreja, até chegar aqui em nós, sendo dirigidos para as coisas que precisam e para as coisas que gostam, sob apoio de política, sob apoio de todo o poder do mundo, como Jezabel foi dirigida para o lado de Acabe, como Herodias foi dirigida para o lado de Herodes. Mas é questão de ser dirigido por Deus. Porém, a questão é seguir a direção de Deus. E Jesus Cristo, quando foi batizado lá no Jordão, você vê que logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Deus não dirige a seus filhos através de canhões, de força e de violência.
Ele não dirige aos seus filhos através do poder monetário. Ele não dirige os seus filhos através do poder político, religioso. Deus dirige os seus filhos pelo simples toque de uma pomba. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Agora, que força tem uma pomba para dirigir um homem para a tentação, para o deserto? Que força tem uma pomba para dirigir um homem para a cruz? É a mesma força que dirigiu a José para o Egito. Foi a mesma força que dirigiu Daniel para a Babilônia. E ali havia esse Espírito excelente sobre ele. E lhe deu poder e graça para dizer: eu não comerei das iguarias do rei. Foi a mesma força que deu poder para todos quantos você possa lembrar nas Sagradas Escrituras e também na história da igreja. Não foi um grande poder de um míssil atômico, mas foi a força de uma pequena pomba, isto é, a voz de Deus no coração. A voz do Senhor dirigindo a esta mulher, a este homem, contrário ao gosto mundano, à moda mundana, à razão que viaja em sentido contrário com a fé. Isto é a voz de Deus que tem entrado no coração de uma forma tão pequena e tão humilde. É aquela pequenina e silenciosa voz que falou com Elias depois do fogo, depois da tempestade, depois dos ventos. É aquela pequena voz da brisa que fala nas horas caladas. É aquela pequena voz frágil que é obedecida com regozijo na tribulação, com regozijo nas lutas e nos sofrimentos. Sim, aqui está Deus dirigindo o seu corpo através de uma pomba. Através de qual poder a igreja natural tem sido dirigida? É através do poder do dinheiro, é através do ouro e da prata, é através da força e da violência. Ela derramou o sangue de santos para fazer valer o seu poder, para fazer valer a sua força. Jezabel derramou sangue de Nabote, Herodias derramou sangue de João Batista. Com esse mesmo poder mundano que a falsa igreja tem operado nesses dias e durante as eras, mas agora estamos falando de alguém que é dirigido pela voz macia e suave de uma pomba. Por que teria que ser uma pomba? Por que é uma coisa tão simples? Por que é uma coisa tão humilde? Por que é uma coisa sem fel, sem amargura? Por que é uma coisa que não come com urubus? Por que é uma coisa que não come coisas podres? Sim, é a ave mais limpa para tipificar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que por qualquer resistência ele alça voo. Ele não quer nada por força nem por violência. As pirâmides não foram construídas por forças humanas. Nenhum guindaste hoje poderia botar uma pedra daquela sobre a outra. Aquilo não foi por força nem por violência. Aquilo foi pela palavra falada. A grande coisa que Deus tem para realizar é tão pequena que os homens não podem ver. É o pequeno toque do Espírito Santo falando a uma cega chamada Ana lá no templo, e ela andando e caminhando em direção da fonte que estava justamente aquilo que ela esperava. O Espírito Santo guiando uma cega para onde estava Jesus. O Espírito Santo guiando um velho chamado Simeão para onde estava ele. Oh, sim, o Espírito Santo levando João para a ilha de Pátimos, ficar exilado, separado, para que ali ele pudesse ter as visões do Apocalipse. Oxalá que Deus nesse instante pudesse também dirigir a todos os cristãos para uma separação total, para que eles pudessem então ver o que foi revelado nesse Apocalipse agora, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas antes de tudo tem que ser dirigido
E a questão é seguir a direção de Deus. Você segue a direção de Deus para perder amigos, para perder a fama, para perder a sua reputação diante da sociedade? Então está a hora. Deus enviou a mensagem que revelou o Apocalipse. E você tem que ficar então dirigido por Deus, contrário ao gosto, contrário à razão, contrário aos pensamentos teológicos, para receber esta revelação. Em nome de Jesus Cristo, dê lugar a esta pequenina voz no seu coração, e Ele te revelará o batismo correto. Ele te mostrará toda a vida correta na palavra correta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba esta bênção. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível.
tem sobre a mão meu nome lá no céu.